Na última vez nós falamos que o luto pode se tornar doença, inclusive que é descrita nos livros. Vários fatores influenciam, como a experiência anterior da pessoa com o luto, sendo que nós não estamos falando apenas da morte, mas de qualquer perda. E aqui entra um alerta para os pais que querem ensinar os filhos a enfrentarem as dificuldades. As crianças têm que aprender a lidar com as perdas que para nós parecem até pequenas, mas que para elas são grandes, como a morte de um animal de estimação. É o momento de explicar que os seres vivos têm um período de vida limitado e que em vida nós devemos praticar boas ações para serem lembradas e que uma parte das nossas vidas já foi escrita com aquele que partiu. Um outro exemplo é a perda de um colega que se muda de cidade. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Toda essa discussão deixa claro que o luto pode ser normal ou complicado, que é um termo utilizado para o que se costuma chamar de luto patológico. Entre os tipos de luto que precisam de intervenção está o luto não autorizado, que é toda a perda significativa que a sociedade tem dificuldade em perceber a relevância para aquele indivíduo que lamenta. É como se as pessoas dissessem que você não deveria estar sofrendo por causa disso, como o final de um relacionamento, mesmo que seja com uma pessoa que não fazia bem aos olhos de quem está de fora. Aí você se pergunta como que a terapia poderia ajudar, ajudando a elaborar caminhos para que o enlutado ganhe autonomia, como aceitar a realidade da perda, processar a dor e se ajustar ao mundo sem a pessoa morta. E finalmente, encontrar uma conexão duradoura com o morto em meio ao início de uma nova vida. São usadas técnicas de relaxamento, treino de habilidades sociais e também de motivação. Em uma pesquisa que eu mesmo fiz na clínica da Universidade Federal do Pará, a maioria dos pacientes enlutados buscou o tratamento depois de 1 ano da morte e foi por causa principalmente da mãe ou do pai. Ou seja, ela procurou porque se passou um tempo no qual a pessoa já esperava ter superado a dor da morte, mas não foi isso que aconteceu. Na terapia, o paciente aprende rearranjos sociais que precisam ser feitos, como, por exemplo, em problemas familiares decorrentes da disputa de herança, a culpabilização de um dos filhos pela morte e sobre quem vai recair algumas responsabilidades que eram da pessoa que morreu. Além disso, algo muito difícil também é ter de lidar com os sentimentos de luto de outras pessoas com quem se convive, como a mãe que precisa consolar o filho que perdeu o pai. Enfim, gente, o luto é um desafio pelo qual todos os seres humanos vão passar um dia e o psicólogo pode ajudar nesse momento, mostrando que a dor que parece ser insuportável, quando é compartilhada, fica mais leve e um dia depois do outro vivido de uma forma equilibrada pode ser um bom remédio. Entender que ficar de luto não é errado, muito pelo contrário, é um instante de uma bonita despedida daqueles que, se pudessem ficar conosco, com certeza ficariam. É um momento de aprender que sempre haverá partidas e que elas vão doer menos se esses momentos forem aproveitados enquanto há tempo. E nem sempre tudo vai ser como a gente quer. Aqui foi João Paulo Seabra e se lembre que os sentimentos fazem parte da gente e eles importam.